Bem, pessoal, eu vou comentar um pouco para vocês sobre a Multilayer Perceptron, que é a nossa próxima técnica. Eu vou basicamente explicar a teoria por trás dela. Tá? Então, a técnica Multilayer Perceptron, ela serve para que a gente consiga abordar espaços onde haja necessidade de mais do que apenas um único hiperplano. Vou dar um exemplo para vocês. Suponha que eu tenha um conjunto de pontos de uma classe positiva em uma certa região do espaço. Eu tenho os mesmos pontos positivos numa outra região do espaço. Tem algo, por exemplo, negativo nessa região do espaço e algo negativo nessa outra região desse espaço. Repare que esse espaço é um espaço onde eu tenho duas variáveis, uma variável x1 e uma variável x2. E eu preciso de alguma forma separar esse espaço. E veja que um único hiperplano não é suficiente. Se eu traçar um hiperplano aqui, por exemplo, ó, ele vai errar, ele vai acertar essas classes, dizendo que todas são positivas. O que cai para cá ele vai dizer que tudo é negativo, errando consequentemente para esses exemplos aqui. Eu preciso então de mais do que apenas um hiperplano. Veja, eu preciso de uma rede neural que construa para mim no mínimo 2 hiperplanos. A ideia da Multilayer Perceptron surge dessa forma. Ela surge no contexto de eu entregar, então, essa variável x1 e essa variável x2 para dois neurônios de uma camada chamada camada de entrada. Então, aqui na camada de entrada, eu teria aqui um neurônio 1 e o neurônio 2. Tá? Essa seria a input layer, ou a camada de entrada, né? Os termos aqui clássicos do inglês. E aí eu teria nessa camada escondida o número de neurônios que é responsável por produzir o número de hiperplanos no espaço. Se eu tenho 2 neurônios, eu tenho 2 hiperplanos no espaço. Esse vai ser o neurônio 1 e esse é o neurônio 2 da minha hidden layer, da minha camada escondida. Hidden layer, camada escondida, certo? Aí o que eu faço? Esses neurônios da input layer, eles só são responsáveis por uma função de identidade. Eles não fazem nada. O que eles recebem, eles encaminham para frente, só isso. Aí o que vai acontecer? O que eles encaminham para frente é encaminhado por esses canais ou links aqui. E esse aqui também encaminha tanto para esse neurônio quanto para esse. Esses dois são responsáveis por criar os hiperplanos. E eles são responsáveis por encaminhar para um neurônio de saída. No meu caso, eu vou ter apenas um único neurônio de saída, porque eu quero uma resposta. Eu quero dizer se é positivo ou negativo. E um neurônio já é suficiente para dizer se é positivo ou se é negativo. Ou seja, se pertence a essa classe positiva ou a classe negativa. Se eu tiver mais classes, eu posso ter mais neurônios aqui, o que é bem razoável e muito comum de ser utilizado. Qual será a resposta minha aqui no final? Eu espero ter uma resposta ou 0 ou 1. 0 pertencente a uma classe negativa, 1 pertencente a uma classe positiva. Cada um desses neurônios aqui da camada escondida e da camada de saída, output layer, eles ainda recebem um valor de entrada adicional que sempre é igual a 1 e ele será multiplicado por um termo chamado θ. Então aqui vocês vão perceber que eu tenho um θ que multiplica esse 1 e essa energia 1 mais θ é recebida por esse neurônio, 1 mais θ por esse neurônio, 1 mais θ por esse neurônio. Só que esse θ é um θ que varia. Aqui eu teria um θ da camada de saída, olha só, output layer, pertencente ao neurônio 1 da output layer, a esse neurônio 1 da output layer. Repara que aqui eu terei um θ que pertence à hidden layer, ou à camada escondida, e essa anotação mais comum que eu estou usando com vocês, encontrada na literatura, pertencente ao neurônio 1 da hidden layer. Dá uma olhada. Aqui, hidden layer também, neurônio 2 da camada escondida. Olha só, a anotação. Esses valores que chegam por aqui, ó, vindo desse neurônio 1 da camada de entrada, eles são multiplicados por um peso, e esse peso pertence a esse neurônio aqui, ó, esse neurônio da camada escondida. Esse peso, eu vou chamar ele de peso W, ele é um peso da camada escondida, W de weight, tá? Do inglês weight, W da camada escondida. Quem que é o dono dele? É o neurônio 1, que é esse neurônio aqui. E ele é referente à entrada recebida pelo neurônio da camada anterior, camada 1, neurônio 1, desculpa, da camada de entrada.
Por isso que esse primeiro 1 referente ao dono do peso, que é esse cara, e esse segundo 1 referente a esse neurônio, que é o que proveu a entrada. Se eu continuar aqui, repare que esse peso aqui será um peso da camada escondida. Tá? Quem é o dono dele? É o neurônio 2. E quem que provê a entrada para ele? O neurônio 1 da camada de entrada, que é esse aqui. E aí continua. Por exemplo, eu vou fazer mais um aqui para vocês. Uma questão de espaço. Aqui eu vou ter um peso W da camada escondida, hidden layer. Quem é o dono dele? Neurônio 2. Quem que passa a entrada para ele via esse canal? Neurônio 2 da camada de entrada, que é esse cara aqui. Então esse primeiro índice é relativo ao neurônio dono do peso, que é esse aqui, e esse aqui referente a quem encaminhou a entrada por esse canal aqui de comunicação, por esse link, tá? Por essa aresta. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter um peso W, só que aqui ele é da camada de saída, O. Quem é o dono dele? É esse neurônio 1 aqui. Quem que é o que encaminha uma entrada para ele? É esse neurônio 1 da camada anterior, que é a camada escondida. Da mesma forma, eu vou ter um outro peso aqui, um peso também da output layer. Quem é o dono? É esse neurônio aqui. Quem é o que encaminha a entrada para ele? É esse neurônio aqui 2. Tá? E essa é a arquitetura que eu tenho, um caso bem simples como esse. Se eu precisar de mais neurônios na camada, neurônios para criar hiperplanos no espaço, ou seja, mais do que 2 hiperplanos, eu mudo adicionando mais neurônios aqui. Quanto mais neurônios eu adicione aqui, mais complexos são os cortes que eu faço no espaço, logo mais complexas são as funções que eu consigo formar. Essa camada é responsável por unir os meios espaços que são cortados aqui. Repara, o que é meio espaço? Esse hiperplano aqui ele vai produzir um meio espaço para cá e um meio espaço para lá. Esse um meio espaço para cá e um meio espaço para lá. Então é esse neurônio aqui, ele é responsável, um ou mais, né, que eu posso ter vários aqui, são responsáveis por definir quantos cortes, como esses cortes e espaços são unidos. Muitas pessoas ficam com dúvida, mas como é que eu sei quantos neurônios eu crio e tal e tudo mais. Isso aqui depende muito da teoria do aprendizado estatístico, que eu pretendo fazer vídeos mais para frente. Por enquanto faço o seguinte, testem. Testem com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com vários neurônios aqui no meio. Repare que se eu usar só um neurônio aqui, eu vou ter o mesmo comportamento do Perceptron, eu vou ter apenas um único hiperplano aqui cortando espaço, separando em 2 meios espaços. Tudo bem, pessoal? A partir daqui, eu preciso fazer formulações. Que formulações são essas? Eu vou definir algumas coisas aqui com vocês. Cada neurônio desse, não importa se ele está na camada de saída ou escondida, exceto a de entrada. Vamos falar da entrada primeiro. Na camada de entrada, a única coisa que o neurônio faz é o seguinte: se ele receber alguma coisa aqui, um valor xi aqui, a única coisa que ele produz como saída é o próprio xi. Repare então que aqui dentro é como se eu tivesse uma função que recebe xi e produz xi como resultado. Ou seja, ele não faz nada, é só um neurônio de identidade, só encaminha o resultado para frente. A camada escondida já é diferente. Na camada escondida, eu tenho um neurônio. Esse neurônio, ele recebe um conjunto de valores, como vocês viram na figura anterior. Então ele vai receber aqui, por exemplo, um x1, um x2, um x3, por exemplo. E aí o que ele faz aqui dentro? Ele calcula uma função chamada net, e depois ele aplica uma função f sobre a função net e produz um resultado. Esse resultado é o tal do f de net. Quem é net? Vamos lá. Aqui eu vou definir algumas coisas legais com vocês. Vamos lá. Esse net é uma função que ela é exatamente x1, produto por esse w desse neurônio. Digamos que esse neurônio vai ser o meu neurônio 1, da camada escondida. Então, neurônio 1 da camada escondida, digamos que o anterior que encaminhou o resultado para ele era um neurônio 1 também. Tá? E aqui eu tenho w hidden layer, esse é o neurônio 1, anterior digamos que é o 2, aqui um w hidden layer, neurônio 1, que ele é o dono, e o anterior é o 3. Olha o que eu vou fazer aqui, w1, 1, produto por x1, mais x2, produto por w hidden layer, 1, 2, mais, continuando, x3, produto por w1, 3 hidden layer, mais, lembre-se que tem uma vez um θ aqui, ó, um sinal 1 que sempre chega para o θ desse neurônio que está na camada escondida, que é o neurônio 1 meu, né? Então vai ter uma vez o θ1 desse neurônio 1, né, que está na camada escondida. Repara que isso aqui é uma função linear.
Isso aqui já está exatamente uma função que produz um hiperplano no espaço. E aí, sobre essa função se aplica a função f de net. Que função é a mais clássica encontrada na literatura? É essa daqui. 1 mais exponencial de menos net. Essa função aqui. Que característica tem essa função? Essa função cria uma função sigmoidal. Ela vai fazer mais ou menos isso aqui, pessoal. Olha só. Ela vai fazer algo assim, ó. Suponha que esse eixo representa os valores de net para mim. E esse eixo aqui representa os resultados da f de net. Eu vou ter uma função mais ou menos assim, uma sigmoidal assim. Essa é minha f de net. Tá? Repare que para qualquer valor maior do que um certo valor de net, eu vou produzir 1 como resposta, e menor do que um certo valor eu produzir 0 como resposta, e aqui no meio tem uma região de incerteza, que ficam valores, infinitos valores possíveis aqui entre 0 e 1, dentro desse intervalo. A camada escondida é idêntica à formulação. A única coisa que vai mudar é que aqui eu vou ter odd output, odd output, né? Odd output, odd output. E a função é a mesma, classicamente. Tá? Como é que essa técnica funciona? Olha só, e aqui começam a surgir algumas dúvidas, eu imagino. Vamos lá. Ela vai funcionar assim. Ó. Eu vou precisar, obviamente, treinar cada peso W e cada viés ou bias θ que eu tenho dentro dessa rede. E isso não é tão simples, como vocês podem perceber. Não é que nem o Perceptron, que eu tenho poucos Ws e poucos θs. Eu tenho um monte de W e um monte de θ. O que esse treinamento faz? Faz com que, por exemplo, quando eu tenho algo positivo aqui, ó, no meu espaço, e negativo aqui, olha o que o treinamento vai fazer. Ele pode gerar 2 hiperplanos aleatórios, que são esses. Ó. Ele tem que fazer com que esses hiperplanos se adaptem. Então, por exemplo, ele pode adaptar esse hiperplano ao longo do tempo, fazendo com que ele passe aqui, e esse hiperplano ao longo do tempo, fazendo com que ele passe aqui, e ainda precisa adaptar o neurônio da camada de saída para que reconheça que o que é menor que esse hiperplano end maior do que esse hiperplano, vai ser toda uma área de elementos positivos. E o que é maior do que esse hiperplano e menor do que esse, vai ser uma área de elementos negativos. Olha só o que tem que ser feito aqui para que o treinamento ocorra. No próximo vídeo eu mostro para vocês como é que o treinamento é feito para a camada de saída. Eu não sei se vai dar tempo para a camada escondida no próximo vídeo, daí eu quebro em mais vídeos. Um abraço, se inscreva no canal.